8h33, horário de Brasília. Seja muito bem-vindo à live Levante e Vai número 2. Nessa live aqui eu vou trazer para vocês 5 elementos que mais me ajudaram a lidar com TDAH, com procrastinação, com algumas coisas aí que aconteceram e acontecem tanto na minha vida como de todos vocês. Então, boa noite a todos aí, e muita gente chegando agora, né? Mas enfim, eu sou o Júlio e eu tô aqui para te ajudar a sair desse modo automático que muita gente está vivendo e destravar a sua vida. Então, hoje eu resolvi trazer o assunto aí de procrastinação porque, cara, eu já procrastinei muito na minha vida. Uma das coisas que eu procrastinei muito foi até fazer esse tipo de conteúdo aqui, de trazer live e tudo mais, por uma coisa que já vou falar aqui pra vocês de cara, que era, eu achava que eu tinha que lembrar de tudo. Tipo assim, não, se eu abrir uma live eu tenho que lembrar tudo que eu vou falar. Se eu ficar 40 minutos eu tenho que lembrar de tudo. Então eu ficava procrastinando isso, jogando cada vez mais pra frente, porque eu achava que eu não ia conseguir lembrar. Até que eu, cara, me desliguei disso, eu falei, velho, vou montar um roteiro. Então, tipo, eu tô com um PC aqui, coloquei alguns tópicos, algumas coisas para ir me direcionando e facilitando esse resgate, né, de memória, e comecei a fazer as lives. Então isso me deu uma tranquilidade de tipo assim, pô, não vou ter que ficar lembrando de tudo o tempo inteiro. Eu consigo vir trazendo aqui algumas coisas e vou acompanhando junto com vocês, como se fosse realmente uma apresentação aí, sei lá. E aí fica mais fácil tanto para mim quanto para vocês, né? Porque fica tudo numa linha de sequência e que faça sentido. Então, para vocês que estão aqui no meu Instagram já sabem disso, sei lá, se tiver alguém chegando agora aí através desse ao vivo, meu Instagram tem sido um foco diferente agora. Eu comecei com bike, com esporte e tudo mais, e hoje eu estou falando sobre TDAH, sobre cérebro, sobre transformação de vida, sobre âmbitos gerais do desenvolvimento pessoal. Então eu estou aqui para ajudar vocês a se desenvolverem como pessoas, fechou? Então se você já curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí para ajudar essa live a entregar para mais pessoas. Se você conhece alguém aí que procrastina muito, mano, já manda essa live para ele e fala assim, vai lá assistir que vai te ajudar a sair do lugar. Porque, cara, quem procrastina literalmente não sai do lugar. Eu postei um story mais cedo aqui hoje de uma frase que eu li, que é: a vida que você quer viver tá do outro lado das decisões que você procrastina, né? Deixa para depois, vai empurrando. E é exatamente isso, né? Quanto mais você deixa para depois para decidir algo, a vida que você quer vai ficando também para depois. Então é uma frase aí para a gente pensar e começar a internalizar isso para fazer o que tem que ser feito. A procrastinação em si é uma coisa que é natural do ser humano. Todo mundo procrastina, eu procrastino, você procrastina, todo mundo procrastina, porque é realmente uma coisa natural. E através dessa live você vai conseguir entender um pouco melhor o porquê a gente procrastina. E aí, a partir disso, você vai conseguir entender melhor e controlar quando estiver acontecendo. Fechou? A procrastinação é basicamente quando você decide deixar para depois algo que você tem que fazer. Normalmente é uma coisa chata, né? Uma coisa que você não está muito afim de fazer e aí você fica empurrando e vai jogando para frente ali e você decidiu deixar para depois. Só que para ser levado a tomar essa decisão, existem várias coisas que acontecem, principalmente dentro aqui do nosso cérebro, coisas que são automáticas, coisas que acontecem em milésimos de segundos que você nem percebe, você nem para pensar sobre, mas que acontecem internamente e que te leva a procrastinar, a deixar para depois, e enfim. Então, hoje eu vou te trazer aqui 5 elementos
que me ajudaram a deixar de procrastinar, a me dar um norte ali e realmente não ficar deixando as coisas para depois. O que eu preciso fazer, vou fazer. Tipo, essa live é uma dessas coisas. Tipo assim, eu falei, eu vou fazer e usei um desses 5 elementos aqui que eu quero trazer para vocês nessa live para que eu colocasse em prática e fizesse, porque se fosse depender de mim, cara, eu ia ficar só empurrando para frente, não ia fazer nunca igual eu fiz até hoje. Para quem me acompanha mais tempo aí no Instagram sabe que dificilmente eu faço live, mas agora eu resolvi começar a fazer e precisei usar esses 5 elementos aqui para dar o start. Então é uma coisa que é natural do ser humano, mas muita gente acha que é preguiça, vergonha, sei lá, moleza. Só que, como eu falei, são coisas internas que acontecem que a gente nem tem o conhecimento, que a gente não sabe que acontece. Então é muito mais profundo do que só, sei lá, preguiça ou seja o que for. Então eu vou tentar explicar de uma forma breve aqui para vocês, mas que também faça sentido para que vocês consigam controlar melhor e deixem de procrastinar e deixem de ficar empurrando com a barriga aí para cada vez mais para frente. A questão do procrastinar, como eu falei, é uma coisa que todo mundo faz, é natural, só que o problema é quando isso vira um padrão. Então você acaba procrastinando tudo. Tipo, literalmente tudo que você tem que fazer, você vai jogando pra frente e vai procrastinando e isso começa a virar um padrão porque você não faz só mais para as coisas chatas, mas para as coisas que, sei lá, demandam mais energia, mais tempo e tudo mais. Eu vou explicar um pouco melhor como isso acontece e vocês vão conseguir entender. Então, o seu cérebro ele vai fazer como se fosse uma conta, né? Eu vou trazer as 3 coisas assim que o seu cérebro junta para fazer essa conta e entender se vale a pena ou não fazer aquilo. Mas se o seu cérebro faz essa conta e decide que não vale a pena, você vai procrastinar porque você vai fugir para algo que essa conta faça sentido. O seu cérebro sempre vai fazer uma conta de... não é risco-retorno, é tipo... quanto você vai gastar, tipo custo-benefício, melhor dizendo. Esse custo-benefício, o seu cérebro vai fazer uma conta rápida ali daquilo que você precisa fazer e vai ver se vale a pena ou não gastar energia para fazer aquilo. Por quê? Ele vai usar 3 fatores aqui, ó, que ele vai avaliar e vai entender se vale a pena ou não fazer aquilo. Primeiro, o valor da recompensa. Qual que é o valor daquilo, né? Tipo, se a gente for pensar em dinheiro aqui, se eu for te dar R$100 para fazer uma tarefa, vai ser um valor. Se eu te der 1.000 pela mesma tarefa, vai ser um outro valor. Então o seu cérebro já vai começar a entender ali, putz, vale a pena ou não vale. Segundo, o esforço exigido para fazer essa tarefa. Então, se eu for te dar ali os mesmos R$100 ou R$1.000 para, sei lá, dobrar um papel, é uma coisa simples. Agora, se eu falar para você que você tem que cavar um buraco de 2 metros, você vai exigir muito esforço. Então, o seu cérebro vai levar em conta o esforço também. Então, o valor da recompensa, o esforço exigido e a distância da recompensa. O que seria essa distância? Eu vou falar para você que eu vou pagar os R$100 ou os 1.000, por seja lá qual for a tarefa, os exemplos que eu usei aí, dobrar um papel ou cavar um buraco. E aí você vai fazer uma conta de se vale a pena por quando você vai receber essa recompensa. Então, se eu falar para você que eu vou pagar hoje no fim do dia, você vai, acho que vale a pena. Beleza. Também vai avaliar os outros 2 pontos ali, mas vou receber no fim do dia, então já vou ter, sei lá, algumas horas aí para receber esse valor. Agora, se eu falar para você que eu vou te pagar só no final do mês, cara, daí você já vai começar a pensar, putz, será que vale a pena mesmo fazer isso agora para receber só no final do mês? Então o seu cérebro sempre vai estar usando esses 3 pontos
para entender se vale a pena ou não fazer aquela tarefa. E aí, se ele faz essa conta, cara, uma conta mental ali que você muitas vezes nem vai pensar sobre isso, mas vai acontecer no seu inconsciente ali, que o cérebro vai fazer uma conta rapidão assim, tipo, vale a pena ou não vale. E aí, se não vale, ou você literalmente não faz, mas se for uma tarefa que você tem que fazer, tipo, dar um exemplo aqui na escola, você tinha que entregar um projeto no final do mês. Cara, no final do mês tem 30 dias. Então a sua recompensa vai ser uma nota, você tem 30 dias para entregar esse trabalho, vai ser então um esforço aí, se for uma tarefa difícil ou uma matéria que você não gosta, você vai exigir muito esforço, porque você vai ter que pensar, vai ter que estudar, vai ter que não sei o que, tal. Então a distância é longa da recompensa, o esforço exigido vai ser grande, porque vamos supor aqui que é uma tarefa uma matéria que você não gosta, e o valor dessa recompensa, mano, nem é tão bom assim, né? Tipo, beleza, eu preciso dar nota para passar de ano e tal, mas, putz, será que vale a pena ou não vale? E aí seu cérebro vai fazer uma conta rapidão ali e vai falar tipo assim, meu, não vale a pena fazer isso aí, velho, vamos deixar para depois. Tem 30 dias. Deixa para lá mais para frente você faz, vamos mexer no celular, vamos comer um chocolate, que são coisas que tem esforço mínimo para mexer no celular. Seu celular está na sua mão, é só você pegar ele e mexer, então o esforço é baixo. A recompensa vai ser imediata, porque o seu cérebro vai receber várias informações, várias coisas ali que vão te aliviar, vão gerar dopamina no seu cérebro, vão fazer várias coisas ali químicas que vão saciar você ou te trazer essa recompensa mesmo. E o valor da recompensa, tipo assim, meu, por mais que seja vale a pena mesmo ou não, tipo, é um negócio fácil de fazer e que você vai receber essa recompensa muito rápido. Então, o seu cérebro vai fazer essa conta rápida, vai falar, meu, deixa esse trabalho para depois, vamos mexer no celular ou comer um chocolate, e seja o que Deus quiser, vamos deixar lá para frente e a gente dá um jeito depois. E aí você acaba caindo sempre nessa procrastinação por fazer uma conta mental. E aí, se você sempre faz essa comparação sem ter a consciência de que você está fazendo isso, você vai jogando tudo para frente. Por mais que você tenha que entregar um trabalho, tenha que fazer alguma coisa que você tem que fazer, porque é uma tarefa ali exigida pelo trabalho, pela escola, ou seja o que for, você começa a deixar sempre para a última hora. Isso foi uma coisa que eu fiz, cara, a minha vida inteira, principalmente na escola. Eu deixava para o último segundo, daí tipo, chegava naquele momento de, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui porque senão eu vou repetir ou vou, sei lá o que vai acontecer. Então eu sempre deixava isso para a última hora. E quem tem o TDAH vai entender o que eu estou falando, porque isso acaba sendo mais comum até para o TDAH, de ficar deixando as coisas sempre para a última hora, porque não tem a motivação, não tem o que gera a motivação ali e tudo mais, é a produção de dopamina. Como a nossa é um pouco desregulada, você não tem esse início, essa motivação inicial de fazer você agir. Então você acaba sempre procrastinando mais. Por isso que quem tem TDAH acaba entrando nesse ciclo, né, de deixar sempre as coisas para a última hora. Muitas vezes acaba esquecendo, porque como deixa para depois, simplesmente esquece. Então fica sempre entrando nesse ciclo e também volta para esse ponto que eu falei de fazer uma conta mental no custo-benefício de, meu, vou mexer no celular, vou tomar um café, vou comer alguma coisa. Qualquer distração vai tomar conta de qualquer tarefa que você tem que fazer. Então você vai ficar sempre jogando para frente. Por que isso acontece também, né? Porque, cara, o seu cérebro foi feito, foi programado para não gastar energia. Então ele quer um alívio, ele não tá tipo buscando resultado nem nada do tipo. Isso pensando
nos primatas lá, né? Tipo, a gente foi desenvolvido para não gastar energia porque a gente não sabia se a gente ia comer, se a caça ia dar certo, se ia nascer a planta ali do chão, se ia conseguir, sei lá, mano, colher alguma coisa. Então o seu cérebro foi feito e programado para não gastar energia. Então, coisas que exigem muito esforço, que a recompensa é longa e que você não sabe se tipo tem um valor realmente ou não, cara, você vai só jogar para frente o tempo inteiro. Então é isso que acaba gerando a procrastinação nas pessoas, principalmente em quem tem TDAH, por essa questão que eu falei ali da dopamina e principalmente um ponto importante que tem aqui, ó, do córtex pré-frontal. Porque toda essa parte de tomada de decisão, de planejamento, de organização, tudo isso é no córtex pré-frontal. E a gente que tem o TDAH, eu falo a gente porque, sei lá, talvez muitos de vocês aí que estão assistindo tem isso ou conhece alguém que tem, começa a entender que, o córtex pré-frontal não trabalha da melhor forma. Não trabalha como uma pessoa que não tem o transtorno. Então, por ter esse problema e a gente precisa do córtex pré-frontal para tomada de decisão, para ter a motivação, para tudo, cara, é por isso que você procrastina sempre, se você tem o TDAH, entendeu? Então, vira uma explicação para você entender e começar a controlar melhor isso. Volto a falar, igual eu falei na live de ontem, que tudo isso que eu estou falando, todos os vídeos que eu estou postando e tudo mais, não é para ser usado como uma desculpa ou uma justificativa para você não fazer, para você procrastinar, para você ser desorganizado e tudo mais. Não, para ser uma explicação para que você entenda o porquê isso acontece, então busque algo que vai te ajudar a não fazer mais isso. Uma das coisas é medicamento, mas daí você precisa antes passar por um neuropsicólogo ou psiquiatra, fazer avaliação e tudo mais, ter o diagnóstico, enfim, começar com a medicação. Outra coisa, o aplicativo Levanta e Vai foi feito para que você consiga entender as coisas que passam dentro da sua cabeça. É um processo de autoconhecimento que eu fiz ali dentro do aplicativo que é voltado para isso, para você se entender melhor, começar a usar essas explicações a seu favor para você se tornar uma pessoa melhor. Não só para você, mas para as pessoas que vivem com você. Então, sair desse ciclo de modo automático o tempo inteiro e conseguir destravar a sua vida. Então, quem quiser entrar para o aplicativo é só comentar aqui na live. Dá para comentar o Levanta e Vai que você recebe o link do app lá na DM. Mas vamos continuar aqui porque o assunto da procrastinação é intenso. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, voltando nessa parte do córtex pré-frontal, por conta de ser desregulado, acaba gerando várias coisas ali, tanto na tomada de decisão e tudo mais, mas nas suas emoções também, porque mexe com o seu sistema límbico. São duas coisas para a gente conseguir fazer a tomada de decisão. Tem a parte racional e tem a parte emocional. Então, vai ter a parte do córtex pré-frontal ali, que é essas coisas racionais de tomada de decisão, de planejamento, de organização e tudo mais. E vai ter a parte do sistema límbico, que é a parte da emoção. Então, esses dois, não que eles briguem entre si, mas eles se conversam, eles trabalham junto, por quê? As emoções vão estar o tempo inteiro de alguma forma fazendo você tomar a decisão. Então, vou dar um exemplo aqui. Depende muito das suas emoções no momento para você tomar a decisão ou não. Então, se você estiver triste, para você tomar uma decisão de fazer algo, vai ser muito mais difícil, né? Tô mal aqui e tal, não sei o quê. A emoção é uma coisa que a gente não consegue controlar, então ela vai estar o tempo inteiro, não sobrepondo, mas meio que ali em conflito de querer fazer
ela vai estar... Tem uma palavra certa para isso, mas ela vai estar trabalhando em conjunto. O tempo inteiro ela vai estar junto ali. Então, por mais que você tenha o racional de querer tomar aquela ação, a sua emoção ainda vai estar junto ali para você tomar ou não. Então, além de tudo, tem essa, né? Não é só a questão do, putz, através do meu pensamento aqui eu vou conseguir fazer tudo o que eu quiser. Então depende muito desse momento também, das suas emoções, de como você está se sentindo, do que está acontecendo ao seu redor. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso um pouco mais para frente, porque além das emoções tem algumas outras coisas que acontecem nos ambientes que você está, na sua realidade do momento, que vão fazer você procrastinar ou não. Então eu vou um pouco mais a fundo nisso daí já. Fechou? Eu vou trazer aqui para vocês 3 motivos principais do porquê a gente procrastina. Falo a gente porque, cara, literalmente todo mundo procrastina. Então, tarefa sem recompensa clara. Então, você fica pensando assim, cara, para que eu tô fazendo isso? Não ficou claro na sua mente o porquê você tá fazendo. Para você, tipo assim, não tá fazendo sentido, entendeu? Se você não tem essa recompensa clara do porquê você está fazendo, provavelmente você vai procrastinar, você vai deixar para frente. Para você nem tá fazendo sentido fazer aquilo. Segundo, falta de confiança na recompensa. Você fica pensando assim, cara, será que eu vou receber mesmo essa recompensa? Será que, voltando no exemplo do começo da live, será que se eu cavar esse buraco, esse cara realmente vai me pagar os R$1.000? E aí você não tem certeza de que você vai receber essa recompensa. Então isso pode te levar a procrastinar também. Se eu não tenho certeza que eu vou fazer o buraco e vou ganhar os R$1.000, eu vou deixar quieto, mano, nem vou fazer. Então, tarefa sem recompensa clara, falta de confiança na recompensa. E o terceiro, esforço muito alto ou recompensa muito distante, que é aquilo que eu estava falando. Se o esforço for muito alto na questão, pô, tem que cavar um buraco de 2 metros. Mano, meu Deus, tem que cavar um buraco de 2 metros. E além de tudo ainda, a recompensa for muito distante, vou receber só no fim do mês, mano, deixa quieto. Vou jogar pra frente e vou mexer no celular aqui que vou ter uma recompensa mais rápida e sem tanto esforço. Então, esses 3 pontos aqui são os que vão fazer você ou procrastinar ou fazer o que precisa ser feito. Então, o seu cérebro está o tempo inteiro ali querendo coisa rápida, fácil e que você tem confiança de que vai receber a recompensa por estar fazendo aquilo. E aí eu trouxe aqui, que esse aqui é da hora, os tipos de procrastinadores. Cara, existem 3 tipos de procrastinadores. Eu quero que vocês ouçam esses 3 tipos e comentem aqui qual deles você é. Fechou? O primeiro dele, buscador de prazer imediato. Mano, tipo assim, você vai estar o tempo inteiro buscando o celular, o tempo inteiro pegando o celular. Não interessa o que está acontecendo, você vai pegar o celular. Então você está buscando coisa rápida e fácil. O tempo inteiro indo buscar um chocolatinho, alguma coisa. Eu tenho que escrever um relatório aqui, mas putz, celularzinho aqui e tal, pego o celular. Ou putz, vou pegar um cafezinho ali antes, vou comer um chocolatinho. Então esse é o buscador de prazer imediato. Normalmente é a pessoa mais impulsiva, mais ansiosa. Muitas vezes está mais cansadão também, tipo, putz, nossa, velho, tô cansado para fazer esse relatório aqui, vou ficar mexendo no celular, tá de boa. Ou muitas vezes também deprimido. Então aqui entra um pouco daquela questão que eu estava falando das emoções. Se você está deprimido, cara, a chance de você procrastinar alguma coisa é muito maior. Então entra esse lance das emoções. Então o primeiro é o buscador de prazer imediato, o segundo, o evitador. Por que evitador? O cara tem medo da frustração, tem medo do julgamento, tem medo do resultado. Então ele busca o porquê não fazer, porque ele tem medo. Então ele é o evitador. Tipo assim, se eu fosse esse cara, eu ia falar, mano, não vou fazer live hoje não.
Tipo, a galera vai ficar me julgando, eu não sei quantas pessoas vão ter na live, vou me frustrar se não bater 1 milhão de pessoas na live, deixe quieto, vou evitar de fazer isso aqui, entendeu? Esse é o evitador. E o terceiro seria o indeciso. Por que indeciso? Falta de clareza do como fazer, onde eu começo, o que eu faço. Então, o cara tá sempre indeciso ali do que fazer e acaba não fazendo nunca. Porque se ele não tem clareza de como fazer, o que fazer, como começar, o cara vai ficar sempre jogando para frente, não vai começar nunca. E aí, esse cara normalmente ele entra num loop de pensamento, de pensar demais. Então, ele fica o tempo inteiro pensando: como eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Como que eu faço para fazer isso aqui? Como que eu faço para fazer a live? Não sei como fazer. Será que eu preciso fazer em tal lugar ou em tal lugar? E fica num looping de pensamento e pensa demais e faz de menos. Esse é o indeciso. Então a gente tem os três aqui: buscador de prazer imediato, o evitador e o indeciso. Comentem aí qual desses é você. Qual desses tipos de procrastinador? Quero saber aí de vocês. E o TDAH, para quem tem, cara, piora qualquer um desses. Qualquer um desses que você for vai ser muito piorado se você tiver o TDAH. Porque se a gente for pensar aqui no indeciso, né? Entra no looping de pensar demais. Pô, a gente já pensa muito, né? Já fica aqui dentro da cabeça igual louco, pensando o tempo inteiro, pensamento acelerado e tal. Cara, você entra no loop de pensamento, você não vai fazer nada mesmo, só vai ficar pensando se faço ou não faço, como eu faço, por onde eu começo. Então, você fica o tempo inteiro nesse tipo de pensamento. Se a gente for pensar aqui no evitador, cara, você vai também estar nesse loop de pensamento aqui de putz, vão me julgar, o que vão pensar, quantas pessoas vão estar ali me vendo, alguma coisa do tipo. E o buscador de prazer imediato, se você tem o TDAH, cara, você está o tempo inteiro em busca de dopamina, porque o seu cérebro não tem uma produção comum de dopamina. Então você precisa de coisa para ficar incentivando essa dopamina o tempo inteiro. E aí você fica nessa busca de o tempo todo ficar buscando coisa fácil e coisa que vai te dar prazer imediato. Cara, o TDAH, o negócio é maluco. E tipo assim, quem não tem dificilmente consegue entender esse funcionamento. Por isso que eu tenho feito os vídeos, por isso que eu tô fazendo as lives, para que as pessoas que não têm consigam entender esse funcionamento maluco da cabeça de quem tem TDAH. Cara, é muito doido. Tipo assim, se a pessoa que não tem o TDAH já funciona de um jeito maluco, se a gente for pensar aqui, pô, buscador de prazer imediato, evitador e indeciso, que são os três tipos aí de procrastinadores, a pessoa que não tem TDAH já é assim. Já tem esses tipos aí de pessoas que não tem o transtorno. Então imagina quem tem. E aí, cara, acontece o que aconteceu comigo. 29 anos, sempre na mesma. A pessoa não consegue desenvolver, não consegue ir pra frente, o negócio fica e fica. E aí você tá o tempo inteiro ou procrastinando, ou buscando prazer imediato, ou alguma coisa que vai fazer com que você viva literalmente no modo automático. Por isso que eu tenho falado tanto sobre isso. Cara, viver no modo automático é horrível, véio. Porque você não consegue ter controle. Você não controla suas decisões, você não controla aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, o tempo todo é assim, véio. Esse é tenso. É tenso. Por isso que eu falo bastante pra galera também. Cara, se você acha que você tem TDAH, primeiro, já vai atrás de um psiquiatra, de alguém que vai te dar o diagnóstico. Porque se você tiver e você ainda não sabe, não tem certeza, né, não tem o diagnóstico e tal, cara, você vai ficar lutando contra você mesmo pra sempre, véio. Você vai ficar o tempo todo lutando contra você mesmo, contra a sua cabeça. Então, tipo assim, cara, quando você descobre que você tem, foi o que aconteceu comigo,
abriu uma janela na minha frente, assim, ó, e entrou luz pra mim. Porque tudo fez sentido. Falei, cara, por isso que eu não conseguia prestar atenção na aula. Por isso que eu procrastinava o tempo inteiro. Por isso que eu não conseguia fazer as coisas. Por isso que eu tava o tempo inteiro no celular. Por isso que eu... Cara, tudo começa a fazer sentido. Te explica o porquê você é desse jeito. Então, se você acha que você tem, cara, vai atrás e saiba se você tem ou não. Só que volto no ponto do que eu falei ontem, na live de ontem. Se vocês que estão aqui não assistiram a live de ontem, depois entra lá no meu feed e assista. Porque eu falo bastante sobre o TDAH e falo bastante sobre também o déficit de atenção. Porque o TDAH é o transtorno do déficit de atenção. Mas as pessoas também podem ter um déficit de atenção, não ter o transtorno, por N motivos. Por estar ansioso, por estar estressado, por não estar dormindo direito. Então, depois entra lá e assiste, para você entender como funciona o TDAH. E lá eu falei também bastante sobre como você ter o diagnóstico. Você vai precisar de um psiquiatra ou de um neuropsicólogo que vá fazer todo o processo ali para que você consiga ter o diagnóstico. É um processo ali de 2, 3 meses para ter realmente o diagnóstico. Então assistam lá depois, porque ficou da hora a live, ficou um pouco comprida porque foi a primeira, então eu queria nivelar, né, a galera assim, para tipo, todo mundo tá no mesmo ponto de partida, né, para a gente começar a falar das coisas. E até a questão que eu estou trazendo hoje da procrastinação aqui, se você assistiu a live de ontem, tá fazendo mais sentido para você. Então, depois assista se você ainda não assistiu. Fechou? Vou trazer aqui, ó, as causas mais profundas do porquê a gente procrastina. Beleza? Se liga só. Falta de perspectiva da recompensa. Então, tipo assim, você nem acredita mais que você vai ter essa recompensa. Então, se você não acredita, por que você vai fazer a coisa? Por que você vai fazer essa tarefa? Se você não acredita que você vai ter a recompensa, você vai procrastinar. Estresse e ansiedade. Volto no ponto que eu estava falando agora, que envolve toda a parte ali emocional e tudo mais, o que você está vivendo, o ambiente que você está vivendo, tudo que está acontecendo na sua vida. Às vezes, sei lá, mas terminou um relacionamento, perdeu algum ente querido, alguma coisa que está acontecendo que vai te trazer um estresse ou ansiedade. Então, aqui a gente entra em mais um ponto que é muito comum em quem tem TDAH, que é esse ponto da ansiedade. Tipo, cara, você ter TDAH e não ter ansiedade em nenhum momento é impossível. Então, provavelmente você não tem TDAH, porque em algum momento você vai ter ansiedade. E volto a falar igual ontem da falta de sono. Cara, se você não está dormindo direito, não tem como você não procrastinar, não tem como você não ter uma ansiedade, não tem como você ficar estressado, não ficar estressado. Cara, o sono é tudo. Eu descobri esses tempos atrás, tipo assim, graças a Deus eu sempre dormi muito bem, porque meus pais me incentivaram e me colocaram sempre numa rotina de sono assim que me ajudou muito, mas dormir direito, cara, dormir pelo menos 7 horas por noite é essencial. Tipo assim, o seu cérebro precisa disso, porque ele existe um funcionamento. Cara, você trabalha 8 horas no dia, você precisa ir para casa descansar e dormir. O seu cérebro aqui dentro é a mesma coisa. Ele tá funcionando aqui, ó, tá gerando várias coisas, várias químicas, várias conexões, dopamina e... muita coisa acontecendo aqui dentro, o dia inteiro. Cara, imagina se você não dormir, não descansar, não fazer o ciclo que ele precisa para dar uma baixada, para limpar o lixo todo que foi gerado durante o dia ali. Lixo que eu falo é tipo assim, essas substâncias que fazem mal para o cérebro, que se você não dorme, vai acumulando e chega uma hora que esse lixo todo que está aqui dentro, cara, começa a zoar seu cérebro. Ele começa a dificultar as conexões
Cara, muita coisa. Então a gente precisa dormir pelo menos 7 horas toda noite. E se você dorme menos que isso, vai ser acumulativo. Então comece a prestar atenção nas suas noites de sono. Você está dormindo bem? Você dorme pelo menos 7 horas? Cara, se você regular o seu sono, já vai melhorar muita coisa. E eu falei bastante sobre isso também na live de ontem, que foi um pouco mais a fundo nesse ponto, né? Para como regular, o porquê precisa dormir. Então, se você não assistiu, falo de novo, vá lá e assista para você entender melhor. Mas vou passar rápido aqui. Para você regular seu sono, primeira coisa, comece a acordar cedo e já se expõe à luz do dia. A luz do dia vai começar a regular o seu relógio interno e vai fazer com que você tenha sono mais cedo para você conseguir dormir mais cedo e acordar nesse tempo certo de sono para fazer todos os ciclos que você precisa. E aí, cara, isso foi uma coisa que aconteceu bastante assim comigo. Vou dar o exemplo aqui dessa questão de acumular o sono, né? Eu tive uma filha agora de pouco, quem me acompanha aí sabe, ela tem fez 1 ano e 4 meses agora. E cara, como que você dorme? Tipo assim, a minha filha ela nasceu um pouquinho mais abaixo do peso, então a gente teve que ficar dando mamar ali pra ela várias vezes seguidas, então era de 1 em 1 hora. Tipo assim, a gente dava o leite, era o tempo dela mamar, e aí neném mama e já faz cocô, e aí você tem que trocar, e aí a hora que você vai fazer ela dormir de novo, já tá na hora de mamar de novo. Então, cara, a gente viveu um ciclo assim, maluco. Foi papo de 1 mês da gente basicamente não dormindo. A gente virou 2 zumbi, tipo, estressadíssimo, com ansiedade, com tudo que vocês possam imaginar. A gente não conseguia praticamente um olhar pra cara do outro, eu e minha mulher. Então, cara, foi intenso. E aí, quando ela começou a melhorar o sono e tudo mais, demorou bastantinho ali, foi papo de 6 meses para ela começar a dormir melhor à noite e tal. Cara, a gente só queria dormir, porque acumulou. Você tava ali o tempo inteiro acordado e não conseguia dormir, e a hora que você ia dormir, acordava de novo. Então, cara, esse ciclo de ter criança é muito doido, e aí vai acumulando esse sono e vai acumulando todo esse lixo aqui na cabeça, e aí, cara, dificulta tudo. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia raciocinar direito, eu não conseguia nada. Tipo assim, meu cérebro bugou por conta disso, porque eu não tava dormindo direito. Fechou? Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é regular seu sono. E aí, a partir disso, até se você for... eu acho que eu tenho TDAH. Se for atrás para saber se você tem ou não, uma das primeiras coisas que o psiquiatra, se ele for um psiquiatra bom, ele vai perguntar para você, você dorme direito? Porque muitas vezes se você não dorme direito, você tem ansiedade, você tem algumas coisas que geram as mesmas coisas que quem tem o transtorno tem. As mesmas características. Então, muitas vezes não tem o TDAH, só tem que regular o seu sono. Muito doido isso, né? Tipo assim, cara, o sono é a base de tudo. Maluco. E aí, eu vou trazer para vocês aqui, quase finalizando já, as estratégias que funcionaram para mim e que pode ser que funcionem para vocês para deixar de procrastinar. Que, cara, me ajudou muito. Uma das primeiras coisas, assim, que nem tá aqui, mas que me ajudou demais é, cara, entender o porquê procrastina. Tudo que eu expliquei aqui nessa live até agora, cara, fez sentido pra vocês? Comenta aí. Porque a partir do momento que fez sentido pra mim o porquê eu procrastino, cara, comecei a controlar muito melhor. Comecei a entender, tá acontecendo isso. Eu tô buscando o celular porque eu tô procrastinando. Porque eu quero uma recompensa rápida e fácil. Então, eu vou me forçar a fazer. E aí eu vou entrar numa estratégia que tem um pouco a ver com isso. Mas a primeira das coisas, antecipar a agenda. Por que antecipar? Como e por quê? O como é tipo assim, deu domingão, tira ali 1 horinha e já decide tudo que você tem que decidir para a semana.
você já tomou a decisão do que você vai fazer. Então, você não tem que pensar, vou fazer ou não vou. Cara, você já decidiu. Você já colocou no papel, pô, vou acordar todos os dias 7 horas da manhã e vou pra academia. Você não vai acordar às 7 horas da manhã e pensar, putz, vou na academia ou não vou. Cara, não, você já decidiu que você vai. Então antecipa a sua agenda. Já programa as coisas que você tem para programar e já toma a decisão que você tem que tomar para você não ficar refém da sua emoção na hora de tomar uma decisão. Porque imagina, se você não decidiu que você vai acordar às 7 horas da manhã todos os dias e vai para academia. Cara, 7 horas da manhã, você tá no quentinho na sua cama. Você acha que você vai procrastinar ir para academia ou não? Você não tomou essa decisão antes. Então tome a decisão antes, antecipe a sua agenda. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, ambiente limpo. Cara, se você tem que escrever um relatório, não deixa um café à vista, não deixa um chocolate moscando ali para você ir lá e pegar. Não deixa o seu celular aqui virado para cima, o tempo inteiro vai ficar chegando notificação e você vai querer ver. Então controle o seu ambiente. Você precisa controlar o seu ambiente para você não ter coisas externas o tempo inteiro tirando a sua atenção. Então, muitas vezes também acontece isso. A pessoa acha que ela tem o déficit de atenção, o transtorno, mas ela só está tendo o déficit por conta de coisas externas, por conta do ambiente que ela está vivendo. O tempo inteiro gente falando e não sei o que, e celular tocando, e o cafezinho ali, o chocolatinho ali e tal. Cara, o ambiente está um caos e o tempo inteiro tirando a atenção dela. Então, controle o seu ambiente. Ponto 1, antecipar a agenda. Ponto 2, ambiente limpo. 3, quebrar a tarefa. Pensa o seguinte, você precisa fazer um negócio que no seu cálculo mental você já sabe que vai durar umas 2 horas para você fazer. Qual a chance de você procrastinar esse negócio? É muito grande, né? Se você não quer procrastinar isso, você tem que tomar essa decisão. Cara, não vou procrastinar. Então o que eu vou fazer? Vou quebrar essa tarefa em blocos. Em vez de eu ficar 2 horas aqui focado no negócio, que eu sei que eu não vou conseguir, vou fazer 20 minutinhos, saio, tomo um café, volto, faço mais 20 minutinhos. Então quebra essa tarefa que você sabe que vai ser complicada, vai ser longa, vai ser exaustiva ali e tudo mais, em blocos. Esse é o ponto 3. Ponto 4, técnica dos 5 minutos. Cara, isso aqui eu vou falar pra vocês que eu não uso nem 5 minutos, eu uso 5 segundos. Tipo assim, nem pensa, levanta e vai. É daí que surgiu o levanta e vai. Tipo assim, se você ficar pensando, mano, você vai ficar no pensamento e não vai fazer. Então, 5 segundos, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5, levanta e vai. É isso. E aí você vai pra fazer. E aí a gente entra na técnica dos 5 minutos, que é o quê? Você vai contar até 5, você vai chegar pra fazer e falar, putz, nossa, vou ter que fazer isso mesmo, meu Deus. 5 minutos, mano, começa. Só começa. Que aí, o que acontece? Quando você começa, o seu cérebro, ele entende o quê? Putz, cara, já comecei. Então, ele vai começar, a sua motivação vai começar a aumentar aos poucos. Vai chegar num ponto dos 5 minutos que o seu cérebro vai pensar, putz, já comecei, já gastei energia, agora eu vou até o final. Então ele vai aumentando a sua motivação, ele vai jogando ali dopamina e tudo mais para ir te motivando para você conseguir concluir aquela tarefa. E aí você entra numa vibe tipo assim, cara, eu quero acabar isso o quanto antes, para isso sumir da minha frente. Então a sua motivação vai ser para se livrar daquilo, entendeu? Então começa. Vou dar um exemplo, sei lá, sobre academia aqui. Cara, nossa, vou na academia, eu não vou. Começa. Coloca o seu tênis, coloca a roupa, vai lá, faz um shakezinho, pré-treino, tal, não sei o quê. Cara, sua motivação começa a aumentar. Putz, já comecei, já tô pronto. E sai de casa e aí você consegue fazer o que você precisa. Então esse é o ponto 4. Ponto 5. Isso aqui é muito importante, hein? Estabelecer metas realistas e alcançáveis. O que significa isso? Você vai pensar assim, cara, eu realmente vou conseguir fazer isso? Tipo assim, eu não vou colocar um negócio que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Que aí eu vou procrastinar, vou falar, mano, deixa quieto, nem vou fazer, não vou conseguir mesmo. Então,
Coloca uma meta que é possível para você fazer. E aí você vai fazendo. E deixa de procrastinar, mano, porque, cara, procrastinação, volto na frase do começo, a vida que você quer ter está do outro lado da decisão que você está deixando de tomar, e você está procrastinando, que você está deixando para depois. Cara, existem, sei lá, tipo assim, o Júlio que procrastina e o Júlio que não procrastina. Cada um vai seguir para um lado. Então, qual você quer ser? Você quer ter a vida que você quer, você vai ter que tomar algumas decisões. Trouxe aqui para vocês 5 técnicas, trouxe para vocês a explicação do porquê a gente procrastina. E eu quero saber se faz sentido isso para vocês. Porque para mim fez muito sentido. Depois que eu entendi isso, eu falei, cara, faz muito sentido. Agora eu entendi por que eu procrastinava. E agora quando eu percebo que eu tô começando a procrastinar, que alguma coisa está acontecendo, cara, eu já consigo controlar isso. Eu falo, não, não vou procrastinar. Que eu sei que eu tô procrastinando. E eu sei o porquê isso está acontecendo. Então, esse procrastinar, cara, não é preguiça. É o seu cérebro tentando te proteger de frustração, de dor, de fracasso, seja o que for. O seu cérebro está tentando te proteger. Não querendo deixar você gastar energia à toa. Entendeu? Então eu vou abrir um tempinho aí para vocês também. Para se alguém tiver alguma dúvida, a gente trocar umas ideias. E, cara, se você tá procrastinando muito, você vive num ciclo interminável de deixar as coisas para depois, de ser desorganizado, de, cara, várias coisas aí. Eu fiz um desafio para vocês dentro lá do aplicativo Levanta e Vai. Chama Levanta e Vai porque é para empurrar, mano. Para te empurrar, para fazer as coisas, para destravar a sua vida, para você sair desse modo automático. Então, se você quiser sair, se você não tá aguentando mais, igual eu não estava aguentando mais lá no começo do ano e simplesmente só fiz. Eu falei, cara, vou fazer acontecer. Eu vou sair desse limbo que eu tô, não aguento mais. Se você também não aguentar mais, comenta aqui na live, Levanta e Vai, que eu vou te mandar o link do app lá na sua DM. E, cara, tá sendo um negócio muito da hora lá, porque dentro do aplicativo tem uma comunidade, então a galera interage lá, manda mensagem, fala o que tá pensando, o que o dia lá, o desafio do dia gerou nele. As pessoas começam a entender as crenças, começam a entender o que está travando elas, o que está fazendo com que elas vivam nesse modo automático maluco. E a galera tá destravando, mano, tá começando a destravar, tá começando a entender as coisas, tá começando a se entender melhor, porque é um processo de autoconhecimento. Cara, é doido falar isso, mas tipo assim, cara, as pessoas não se conhecem. Eu descobri isso com 29 anos que eu não me conhecia. Tipo assim, tinha muita coisa na minha história, muitas coisas que aconteceram na minha vida que não era no meu consciente. Tipo, o negócio que aconteceu lá quando eu tinha 3 anos de idade estava me influenciando até hoje. Por quê? Era isso que estava me fazendo travar em várias áreas da minha vida. Então, a gente precisa se conhecer. Mano. O processo de autoconhecimento é uma porta para a liberdade. Essa é a real. Tipo, você se libertar mesmo daquilo que te aprisiona. Que muitas vezes é você mesmo. É a sua história, coisas que você viveu. São, sei lá, crenças do passado que muitas vezes aconteceram, foram geradas pela sua própria cabeça. Eu tinha uma crença de que eu tinha sido abandonado pela minha mãe e tipo assim, é um negócio que eu mesmo inventei. Eu gerei isso dentro da minha cabeça quando eu tinha 3 anos de idade e isso me influenciava até hoje. Cara, tem noção do que é isso? Cara, eu não fui abandonado. Eu era uma criança, tipo assim, eu não tinha discernimento. Mas isso me influenciava hoje com 29 anos. Tipo assim, cara, eu não me conhecia com 29 anos. Então, a gente precisa se conhecer melhor. Então, esse desafio é para vocês.
São 21 dias lá com meditação guiada, com videoaula, com tarefas, com várias coisas que vai fazer você se conhecer. Então é só comentar aí, levante e vai, que eu vou mandar o link lá na sua DM. Beleza? Agora eu vou dar uma olhada aí nas coisas que vocês mandaram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Fui diagnosticado com TDAH e saiu aqui hiperatividade, mas provavelmente é hiperatividade, né? Você me dá um conselho? Cara, se você foi diagnosticado, o primeiro conselho que eu dou, se você ainda não medica, começa a se medicar, velho. Porque vai fazer muita diferença pra você. Tipo, muita mesmo. Quando eu tomei o medicamento pela primeira vez, cara, fiquei em choque. Só que saiba que vai ser um processo. É um processo intenso. Imagina que, eu não sei quantos anos você tem, mas eu fui diagnosticado com 27. Cara, foram 27 anos vivendo com uma mesma mentalidade, com o cérebro funcionando do mesmo jeito. Na hora que você toma o medicamento, muda completamente o funcionamento. Então você tem que se adaptar a isso. Esse início é meio intenso mesmo, você precisa começar a se acostumar e tal, até regular a questão de miligramas e tudo mais do medicamento. Então tem que ter paciência e tem que ter vontade mesmo. Boa noite, Júlio. Abraço de Dublin, Irlanda. Olha que da hora. Galera assistindo lá da Irlanda. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vendo seus vídeos sobre TDAH, eu realmente descobri que posso ter, porque me identifiquei com a maior parte dos vídeos. Cara, muita gente me mandou mensagem. Eu recebi muita mensagem. Muita mesmo. Da galera falando, assim... Pô, me identifiquei nos seus vídeos e fui atrás de diagnóstico e agora descobri que eu tenho e fez sentido tudo que eu vivi na minha vida. Então, se você acha que você tem, cara, vale a pena você ir atrás e fazer a avaliação e tal e ter o diagnóstico. Júlio, você chegou a fazer uma avaliação neuropsicológica para chegar nesse diagnóstico de TDAH? Como foi que você descobriu? Eu descobri através da minha esposa. Ela é psicóloga, ela fez neuropsicologia. Quando você faz neuropsicologia, você está apto ali a fazer dar o diagnóstico, não dar o diagnóstico, mas você faz todo o processo ali e tudo mais e passa para o psiquiatra. Como ela fez, teve um dia que ela estava nas aulas ali de TDAH e ela falou, cara, senta aqui e olha isso. Ela me conhece, a gente estuda junto desde que a gente tem 5 anos de idade, então ela sabe tudo que aconteceu na minha vida. Como eu era na escola, como eu me comportava. A gente tem um relacionamento de mais de 12 anos, então, cara, ela era a pessoa perfeita para fazer esse estudo todo sobre mim, né? Essa avaliação. Então, eu não cheguei a precisar fazer porque tinha uma pessoa do meu lado basicamente fazendo pra mim. E aí depois eu passei no psiquiatra e tal, a gente conversou lá, trouxe tudo que aconteceu e tudo mais, e aí eu recebi o diagnóstico. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Galera mandando boa noite. Boa noite! 9h30. 1 hora já de live, hein? Tô me empolgando nessas lives. Queria fazer live de meia hora, mas tá difícil. Me contem aí se vocês estão gostando dessas lives. Eu vou fazer live toda terça e quarta, às 8h33. E se vocês tiverem interesse em falar sobre algum ponto específico, mandem aí. E vou deixar uma caixinha de perguntas depois. Acho que deve ter até alguma caixinha de perguntas lá no meu story. Se não tiver, eu abro uma outra para vocês trazerem alguma coisa que vocês querem trocar ideia. Beleza? Chegou uma pergunta aqui, ó. Foi muito difícil você aceitar que eu tenho TDAH? Cara, te falar, Melina, não foi difícil aceitar
a questão do diagnóstico, porque, volto a dizer, foi uma coisa que abriu uma janela para mim. Entrou luz para mim, assim, de tipo, meu, agora tudo faz sentido. Então, o diagnóstico foi libertador. Não foi algo que eu relutei. Não foi alguma coisa tipo assim, putz, não acredito. Não, tipo, fez sentido. Eu falei, caramba, agora tudo faz sentido para mim. Uma coisa que eu relutei um pouco foi na questão do medicamento. Porque eu sempre fui uma pessoa que não gostou muito de... Não gostava de tomar medicamento. Pra nada, assim. Pra gripe, pra qualquer coisa. Dor de cabeça. Eu não gostava de tomar medicamento. Sempre fui meio que contra, assim. Tentava achar coisas naturais e tal. Só que... Cara, chegou um ponto que não dava mais. Porque agora eu sabia a raiz do problema. Eu entendia o porquê eu era desse jeito. E eu tava tentando há anos e anos sozinho a fazer as coisas e não conseguia. Um dos pontos que é o ponto dessa live aqui, que é a procrastinação, eu era, cara, o rei da procrastinação por conta do TDAH. Então, foram várias coisas que aconteceram ali que, tipo assim, eu precisei tomar. No início foi meio forçado, vamos dizer assim, mas depois que eu me adaptei, que eu consegui achar a dose certa do medicamento, o medicamento certo que começou a funcionar para mim, aí as coisas começaram a andar. Aí hoje eu consigo postar todo dia no Instagram, consigo fazer live, consigo ser organizado, consigo várias coisas que eu não conseguia de jeito nenhum antes. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Se tiver alguma coisa aí para falar, manda. Eu mesmo tomei a iniciativa porque não estava mais gostando da vida que estava levando e fui diagnosticado também. Seus vídeos me ajudaram a não desistir da psicoterapia. Cara, que da hora, muito bom saber disso. Tomar a iniciativa por si só, cara, parabéns, porque é muito difícil isso acontecer. Você ter a motivação de realmente ir atrás é só quando você tá dentro de um lugar que, cara, não dá mais pra ficar. Você fala tipo assim, velho, não dá pra viver desse jeito. Não tem como. E aqui a gente entra na questão ali do autoconhecimento, de você, cara, eu preciso sair disso. Eu tô vivendo de um jeito que não tá dando mais. E o aplicativo é exatamente para isso, assim, para te mostrar, cara, você tá nesse lugar, não dá mais para ficar, mas dá para você sair. Depois que você começou a utilizar seu método, quanto tempo demorou para sentir a melhora nos sintomas de procrastinação e demais sintomas do TDAH? Cara, o método aqui que você fala é o que exatamente? Porque, tipo assim, depois que eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, comecei a utilizar toda a parte ali de me aprofundar em conhecimento também, comecei a usar de uma maneira correta o medicamento, cara, foi muito rápido, assim, muito rápido mesmo que as coisas mudaram. Comecei a tomar medicamento ontem e espero me adaptar bem, conseguir levar a minha vida melhor. Cara, é isso que eu falei, assim, esse primeiro estágio, assim, de adaptação, de entender como o seu cérebro vai funcionar a partir do medicamento, achar a quantidade certa e tudo mais, é um processinho, mas, cara, vai dar tudo certo. Continua nessa que vai te ajudar muito. Deixa eu ver se eu acho mais uma última pergunta aqui pra gente finalizar. E aí a gente volta na semana que vem. Fechou? Bom, não achei mais nenhuma aqui. Vamos finalizar. Cara, as próximas aí mandem pra galera. Vamos começar a lotar essa live aqui, porque, cara, esse conhecimento aqui é surreal. Depois que eu obtive esse conhecimento, mudou muito as coisas na minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a vida
de muitas pessoas. Então, me ajudem a divulgar aí, essa live vai ficar salva. Mandem essa live para as pessoas aí, para os procrastinadores de plantão. E a gente se vê na próxima live. Demorou? Valeu, valeu.